O Ricardo Peixoto começou sua trajetória no Reagro há 16 anos, como estagiário. E hoje ele é médico veterinário, doutorando em nutrição animal, atua em grandes fazendas e convive todos os dias com produtores e técnicos do Brasil inteiro. Ele é coordenador da pós-graduação de maior sucesso, com o maior número de alunos do Reagro, a pós-graduação em pecuária leiteira. Por esses motivos, o Ricardo tem condições de saber claramente quais são os problemas que os técnicos enfrentam e quais são os erros que limitam seu sucesso junto aos seus clientes. Assista a seguir o vídeo onde o Ricardo irá abordar sobre esses pontos. Será que tem algum deles que está limitando o seu resultado e o seu sucesso? Olá, meu nome é Ricardo Peixoto, eu sou coordenador da pós-graduação em pecuária leiteira aqui do Reagro. Também faço um trabalho de consultoria em fazendas leiteiras. E eu estou aqui hoje para a gente discutir alguns pontos principais do trabalho de consultoria. A atividade leiteira ela tem buscado constantemente uma profissionalização, não só dos técnicos, mas também dos produtores, no intuito de aumentar a competitividade. Então fica cada dia mais claro que para atingir níveis ótimos aí de competitividade, é necessário incorporar a tecnologia nos processos. E daí eu acho que vem a grande oportunidade para o trabalho técnico, para o consultor, que é a pessoa que tem condição de levar isso para dentro dos sistemas de produção. Então existe aí um bom mercado nesse trabalho para fazer esse tipo de trabalho em fazendas leiteiras. Portanto, para participar desse mercado aí, o técnico tem que ter uma visão global do sistema de produção. A gente tem que deixar de atuar de maneira pontual, né? Às vezes atuando só na nutrição, ou só na reprodução, ou só no melhoramento genético, para ter condição de permear aí em todos esses níveis técnicos da atividade, para a gente conseguir agregar resultado para o cliente. Então, nesse período aí de coordenação da pós-pecuária leiteira, eu tenho tido a oportunidade de conviver com técnicos de diferentes estados. E muitas vezes nas conversas eles têm me relatado quais são as dificuldades, o que eles têm tido dificuldade em implementar, seja na nutrição, seja na reprodução e assim por diante. A gente sabe que todos os pontos eles são importantes, mas o que eu vejo de fundamental para o técnico é ter a capacidade de permear em todos esses assuntos e ter habilidade para trabalhar em todos esses assuntos e conseguir gerar mesmo resultado lá para o cliente no final do dia. Então, por exemplo, se a gente for falar de nutrição, é muito comum aí o técnico relatar que chega na fazenda, não tem controle leiteiro, às vezes não tem um controle perfeito da dieta, e às vezes o técnico, por estar trabalhando em outras áreas, ele acaba deixando aquilo para o produtor fazer. Muitas vezes o produtor usa uma fórmula comercial pronta, numa relação aí de concentrado para 1 quilo de concentrado para 3 litros de leite produzido. Isso não é nutrição atual, não é a nutrição para esse sistema de produção que está buscando competitividade. Então o técnico precisa saber avaliar a dieta, ou seja, se aquela quantidade que o produtor está fornecendo para o animal é suficiente para atender a exigência e a produtividade. Um outro ponto super importante da nutrição é que ela representa em torno de 50% do custo de produção. Então, uma atuação bem feita na nutrição, ela tem um potencial muito grande de influenciar no resultado do negócio. Então, é super importante que o técnico tenha um conhecimento. E aqui eu acho que vale um comentário. O técnico não precisa ser um nutricionista, não precisa ser um especialista, mas ele precisa saber formular uma boa dieta, ou seja, ter conceitos para a formulação de uma boa dieta. Saber quais são os melhores alimentos, saber qual é a oportunidade, se tem um alimento que tem uma viabilidade melhor num determinado momento do ano. Então a nutrição ela tem esse aspecto. E além disso, ela é muito demandada. Então o profissional que está começando, está ingressando na carreira agora, a nutrição é uma porta de entrada na fazenda como forma de trabalho mesmo. Bom, além desses aspectos que nós discutimos em relação a ter conhecimento em relação à formulação de dieta, também é muito importante que a gente saiba como avaliar essa dieta no campo. O produtor está fornecendo as quantidades que estão sendo recomendadas? A qualidade da mistura está adequada? Está dentro das proporções determinadas pela dieta formulada? Então hoje, além do técnico saber toda essa parte da formulação, ele também precisa saber como que ele vai avaliar isso após a dieta formulada no dia a dia da fazenda.
Outro tópico muito discutido também entre os técnicos em relação a que posicionamento ter aí na assistência técnica é em relação à reprodução. É indiscutível a importância da reprodução para o sistema de produção de leite, porque ele determina o volume de vaca em lactação, determina o DEL médio, que são números importantíssimos para a gente ter produção de leite. E também a reprodução é uma maneira do técnico ingressar na fazenda, né, como primeira oportunidade de trabalho, mas muitas vezes a gente vê o técnico indo à fazenda só, por exemplo, para dar diagnóstico de gestação. Então ele vai lá, diagnostica as vacas gestantes e não gestantes, mas isso no final do dia, contribuindo efetivamente para a reprodução, é muito pouco. Então o técnico tem que ter capacidade de avaliar se aquele volume de vaca gestante que eu diagnostiquei naquele dia é suficiente, está dentro do objetivo da fazenda, é coerente com a proporção de vaca em lactação que a fazenda quer ter, com o volume de leite que a fazenda quer ter. Muitas vezes a gente vê também o técnico lá, agora eu não vou fazer mais só diagnóstico de gestação, eu também vou incluir aqui na minha rotina um protocolo de sincronização e inseminação em tempo fixo. A gente vai ver que só a adoção do protocolo de sincronização em tempo fixo, se ele for de forma pontual e não tiver dentro de uma estratégia global para reprodução, o impacto que ele tem na eficiência reprodutiva é muito pequeno. Tá? Então o técnico tem que ter a capacidade de avaliar os índices e determinar quais tecnologias ele vai utilizar em determinado momento. Bom, pessoal, então além da reprodução e da nutrição, outra possibilidade de atuação técnica é na área de qualidade do leite e controle de mastite, né? Isso é fundamental, principalmente pela exigência legal que a gente tem hoje, né? Mas muito antes da exigência legal, a gente tem a exigência do consumidor e a exigência do nosso comprador de leite. Então, o técnico ter habilidade para definir um bom programa de controle de mastite e qualidade do leite é fundamental. E aí, o que a gente tem visto dos técnicos quando a gente conversa aí com vários técnicos aí de vários estados? Ou o técnico, às vezes, nem está olhando para esse número, ele simplesmente vai à fazenda, faz a reprodução, talvez faça a parte nutricional, mas ele não avalia como está a qualidade do leite, se a incidência de mastite é alta ou baixa, como que está a CCS, ou às vezes eles fazem um controle só pelo boletim de qualidade do leite que é enviado pelo laticínio, mas não tem uma análise individual das vacas para tomar decisão e realmente ter condição de definir um bom programa de controle, principalmente para os micro-organismos contagiosos, se a gente for falar de Staphylococcus aureus e Streptococcus agalacti, por exemplo. Tá? E mais grave ainda, o que eu vejo em alguns comentários, né, dentre essas conversas que eu falei para vocês aí que a gente tem com os alunos e com técnicos, é às vezes o produtor que faz a análise individual do leite, via laboratórios aí credenciados, que a gente hoje tem disponibilidade de vários. Isso é gerado um relatório, é gerado um laudo técnico disso, e às vezes isso está lá na gaveta do escritório e o técnico não está tomando decisão em cima daqueles números. Ou por realmente não ter um foco na qualidade do leite e controle da mastite, ou mesmo por não conseguir gerar os números e interpretar e discutir isso de forma adequada com o produtor ou com o gerente. Mais um ponto técnico, pessoal, que tem se tornado um desafio cada dia maior nos sistemas de produção. Nós falamos inicialmente no início da nossa conversa que os sistemas de produção estão buscando competitividade. E, obviamente, isso está atrelado a aumento de produção, aumento do número de animais na propriedade. Isso quer dizer aumento da pressão por incidência de doenças. E aí é fundamental o técnico ter capacidade de atuar não de forma curativa, mas de forma preventiva. E aí, quais são os principais pontos em relação à sanidade que a gente tem visto ultimamente? Primeiro ponto, transição pós-parto. Né? Qual que é a incidência de doenças no pós-parto? Cetose é um problema na fazenda? Você monitora esse índice? Tem necessidade de monitorar nas fazendas onde eu assisto? Qual é o meu indicador de retenção de placenta? Nós temos cada dia colocado um peso maior na redução desse indicador. Então, há muitos anos atrás, logo quando eu formei, um número bom de retenção de placenta aceitável era em torno de 20%. Hoje nós temos trabalhado com uma meta de abaixo de 10% nos rebanhos. Então, acho que o técnico tem capacidade de, primeiro, avaliar esse indicador e, obviamente, definir estratégias que possam melhorar esse indicador
Isso é super importante para que essa vaca tenha uma boa reprodução e uma boa produção de leite na sua lactação. Ainda dentro da sanidade, pessoal, nós temos um grande objetivo, que é criar bem as bezerras. Isso é fundamental para você garantir uma boa reposição do rebanho adulto e é fundamental para que essa bezerra se torne uma vaca produtiva. E aí a gente tem colocado muito esforço e visto que os técnicos têm às vezes patinado para implantar isso nas fazendas em relação à rotina de se ter uma boa colostragem. Então hoje a gente tem focado muito em reduzir a contaminação bacteriana nesse colostro. Temos colocado um foco muito grande na avaliação da qualidade desse colostro em relação à quantidade de imunoglobulinas. E aí hoje nós temos ferramentas simples aí de diagnóstico, um refratômetro de grau Brix ou um refratômetro simples. É possível você fazer essa avaliação e direcionar para uso somente o colostro que tem boa qualidade. Obviamente, uma outra técnica muito legal também de ser colocado na fazenda é a avaliação se a colostragem está sendo boa ou ruim. E aí, de novo, com o mesmo refratômetro que você avalia o colostro, é possível você coletar o soro dessa bezerra e fazer uma avaliação do teor de proteína plasmática total, que é altamente correlacionado com a absorção de imunoglobulina do colostro. Então isso é fundamental de implantar e às vezes a gente vê as fazendas com altos números de mortalidade, aí eu estou falando de mortalidade de 20%, 25% das bezerras, tá? E às vezes a fazenda não investindo em tecnologias simples, mas obviamente que precisam de rotinas, tá? Para reduzir essa mortalidade. Então, pessoal, nós discutimos vários pontos técnicos e vários pontos abordados aí pelos técnicos em relação às suas dificuldades no dia a dia. E a minha visão de tudo, resumindo um pouco disso que a gente viu, é o técnico que tiver a capacidade de trabalhar em todas essas áreas, né, de maneira efetiva, provavelmente ele vai ter maior sucesso aí no resultado e vai agregar mais no seu trabalho. Então, o técnico que domine bem nutrição, que domine bem reprodução, sanidade, que consiga propor um bom controle de mastite e qualidade do leite, é um técnico que efetivamente vai contribuir com o negócio do cliente. Quando eu falo de ter um conhecimento em todas essas áreas, eu não falo de ser especialista em todas as áreas. Então, não tem necessidade de ser especialista em reprodução, especialista em nutrição. Você precisa de ter conhecimento suficiente para você dar conta de tocar o dia a dia da fazenda nessas áreas. Isso, na minha opinião, é o fundamental. Independentemente do seu nível de conhecimento, em todas essas áreas é importante que o técnico esteja familiarizado com os indicadores zootécnicos. Isso aí é fundamental para o técnico direcionar qual tecnologia vai ser utilizada, qual a proposta de manejo para determinado ponto. Então, em cada tópico que nós discutimos, nutrição, reprodução, sanidade, é fundamental o técnico estar familiarizado com os indicadores, quais são os números bons, quais são os números ruins, para quê? Primeiro, o técnico fazer um bom diagnóstico da situação. Segundo, a partir do diagnóstico da situação, quais são as propostas de manejo e quais são os indicadores zootécnicos esperados. E outro ponto, pessoal, fundamental, e aí também de novo conversando com vários técnicos, a gente tem que, por melhor técnico que você seja, você tem que ser capaz de trabalhar com as pessoas. E aí quando eu falo trabalhar com as pessoas num projeto leiteiro, eu estou falando não só dos funcionários ali do dia a dia, mas que você tenha uma boa relação, tanto com o gerente da fazenda, obviamente se for uma fazenda que tenha esse cargo, mas também com o proprietário. E aí muitas vezes a gente vê técnicos indo à fazenda, fazendo o trabalho, que seja pontual, ou na nutrição, ou na reprodução, ou na sanidade, e às vezes não tendo um tempo para conversar com o gerente, não tendo um tempo para mostrar para o dono o que ele viu, o que é a proposta que ele está fazendo. Às vezes o técnico vai à fazenda, faz o trabalho, retorna para casa e não teve uma relação, não teve uma interação aí nem com o gerente e nem com o dono. Esse tipo de situação é muito ruim e ela não tem sustentabilidade no longo prazo. E aí, voltando na nossa discussão anterior, da necessidade do técnico estar bem embasado em relação aos indicadores zootécnicos, é fundamental para você ter uma boa relação tanto com o gerente
como com o proprietário. Obviamente, além de uma relação interpessoal, que é fundamental, né? O conhecimento dos indicadores zootécnicos, tá? E você propor diretrizes baseadas nos indicadores zootécnicos, isso vai te dar credibilidade e confiança perante ao gerente e perante ao proprietário para você fazer o seu trabalho. Então, mais uma vez, lembrando da importância aí do técnico ser um conhecedor dos principais indicadores zootécnicos da atividade. Então, se você quer mudar o seu perfil de atuação profissional, quer captar grandes clientes, mudar o perfil do seu cliente e o perfil do seu trabalho, acho válido vocês pensarem nos que nós discutimos aí nos tópicos anteriores. Então, só para relembrar, pensem no todo, trabalhem de forma mais ampla e não de forma pontual nos sistemas de produção. Gostou do vídeo? Não foi interessante entender quais são os erros que os profissionais estão enfrentando para que você possa evitá-los? Veja o caso desse ex-aluno da pós-graduação em pecuária leiteira. Eu fiz 2 pós-graduações com o Reagro. A primeira foi em pecuária leiteira e me ajudou muito porque o conteúdo que eu aprendia na sala de aula, como era um conteúdo bem abrangente, eu já conseguia logo em seguida aplicar aquilo ali na prática do meu dia a dia de trabalho na fazenda. Agregou muito no meu trabalho para conseguir outros clientes, conseguir levar tecnologia para as fazendas que eu atendia. E a reprodução foi um dos pontos que eu dei prioridade para buscar mais conhecimento, mais aprendizados. E novamente procurei o Reagro, fiquei muito feliz com a pós de reprodução, porque esse conteúdo me mostrou quais eram os principais gargalos dentro da reprodução da fazenda, me possibilitou levar biotecnologias, novas tecnologias para a fazenda. Isso daí fidelizou mais os meus clientes com o meu trabalho. Eu consegui entregar para eles um resultado melhor na reprodução, consegui mostrar para eles os indicadores da fazenda com mais precisão. A gente passou a ter mais discussões gerenciais dentro do dia a dia da fazenda e me permite mostrar os resultados do meu trabalho para os meus clientes. Você acha que esse tipo de conhecimento pode fazer a diferença no seu trabalho? Quer saber mais sobre o assunto? Responda "Eu quero" aqui mesmo e saiba mais sobre a pós-graduação online em pecuária leiteira, que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil.